Então, pessoal, essa daqui é a aula de raciocínio lógico, turma Guardas Municipais Teresina, Beneditino e Parnaíba, diretamente da Especificando Concursos. Essa aula vai subir para vocês, no caso, quem não conseguiu assistir no ao vivo. Vou estar jogando um slide aí para você estar vendo, e nós vamos estar iniciando a nossa aula de raciocínio lógico para concurso público. Está jogando um slide em questão de minutos. Sim, eu acabo errando. Em questão de minutos, vou estar jogando aqui. Vou pedir uma confirmação de quem está aqui na sala, na sala virtual, se vocês estão conseguindo ver nosso slide. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. Minha imagem está aparecendo? Sim. Minha imagem está aparecendo? Eu estou aparecendo, a câmera. Não, só o slide. Pronto, porque senão ia atrapalhar a transmissão. Então, pessoal, essa disciplina de raciocínio lógico, para quem não me conhece, me chama Renan, mas acredito que todos que estão aqui conhecem. Para quem já conhece, o mesmo nome não muda. Então, leciona as disciplinas de raciocínio lógico, informática e noções de direito, como eu já falei para vocês ontem e anteriormente. Noções de direito, no qual engloba direito penal, constitucional, administrativo, legislações especiais, tais como legislação de trânsito. E hoje a nossa aula vai ser raciocínio lógico, então, sem conversinha, vamos para o próximo slide. Como eu falei para vocês, aula hoje de raciocínio lógico, pesquisando concurso, vamos para o próximo slide. O que nós vamos trabalhar hoje? Presumo eu que vocês já assistiram a outra aula, no qual nós falamos sobre princípios adotados dentro do raciocínio lógico. Caso não tenha estudado, vou estar dando uma revisãozinha, depois eu vou estar disponibilizando para vocês no grupo essa aula, para você estar assistindo, que é de suma importância. Então, vamos para a aula de hoje, o que seria propriamente dito conectivos lógicos. Como eu falei lá na aula de princípio, as proposições, geralmente, ela vem como proposições simples. Porém, tem a proposição composta. Proposição composta, que é conjunto de a união de duas ou mais proposições simples. Sendo assim, para ligar uma proposição simples a outra proposição simples e assim formar uma proposição composta, utilizamos conectivos lógicos para fazer essa ligadura, para fazer essa ligação entre uma proposição simples e uma proposição composta. Lembrando, o que é proposição? É uma frase declarativa, era para ser um desses. É uma frase declarativa no qual tem verbo e você pode conjugá-la. Mas não é conjugar de verbo não, pessoal. É dizer se ela é verdadeira ou falsa. Depois de vocês verem isso daqui, eu vou esperar um momentinho, peço que vocês anotem. Como eu falei para vocês, para que serve uma proposição? Uma proposição, ela serve para unir duas proposições simples e assim formando a proposição composta. Então, a proposição fica no meio, na ligadura de duas proposições simples, formando a composta. Vou estar limpando o quadro para me estar dando as outras explicações no qual é inerente nesse slide. Ou seja, quais são elas, pessoal? Existe atualmente 5 tipos de proposições. Eu contei. Você vai perceber. Que é elas o quê? O e, o ou, se, então, letra cilindra, se, e somente se, não vou copiar todo, é muito grande, se, somente se, e o ou. Mais especificamente, nós vamos trabalhar elas nos demais slides, onde nós vamos estar trazendo
peculiaridades de cada uma delas, como que ela vai ser usada, quando que vai ser verdadeiro, quando que vai ser falso. Então, pessoal, sendo assim, nós vamos para o próximo slide. Ou seja, agora nós vamos trabalhar sobre sobre o conectivo e, mais conhecido como conjunção. O conectivo E é simbolizado pela Vzinho para baixo, pessoal. Se vocês verem, numa questão de prova, esse Vzinho para baixo, espero que vocês entendam que vai ser o E, a conjunção no qual vai estar sendo usada ali. Pessoal. Ou seja, pessoal, tem como característica, assim, ou seja, o conectivo E é simbolizado pelo Vzinho para baixo e ele cria proposições compostas e requer que todas as proposições simples sejam verdadeiras para que a proposição composta seja verdadeira. Ou seja, pessoal, vocês devem estar se perguntando o que significa isso. Pessoal, dentro da proposição composta, elas são divididas em P e Q. Mas o que é isso? É regra? Não, não é regra. Mas é o que cai em prova. Pode vir C e D, pode vir B e C, ou seja, essas duas letras só servem para separar as duas preposições simples, ou seja, isolar cada uma. Vamos supor, aqui, Paulo é juiz e Pedro é advogado. Não vou copiar tudo, obrigado. Ou seja, pessoal, onde vocês notaram aí que tem a proposição? A proposição está no E. Ela está servindo o quê? Para ligar duas proposições simples. Imagina o que é uma proposição simples. Porque ela tem sentido, caso eu conheça o Paulo, eu posso conjugá-la como certo, como verdadeiro ou como falso. Ou seja, Paulo é um juiz, é uma proposição simples, Pedro é advogado, é outra proposição simples. Fazendo a união, eu tenho uma proposição composta pelo E, pela condição. Mas lembre, pessoal, não é direto que vai ter o E, não é sempre que vai ter o E. Vai ter o ou, vai ter o sim então, vai ter o sim somente se, o ou. Cada, cada assertiva vai ter a seu conectivo lógico, seu devido conectivo lógico. Então, o que eu quero dizer para vocês é o quê? Aqui é uma proposição simples, a primeira, geralmente, provas, elas vão chamar essa primeira proposição simples de P e essa segunda de Q. O que tem como característica a conjunção? A conjunção, ela tem como característica o quê? Que as duas proposições, ou seja, todas as proposições simples, que é o P e o Q, sejam verdadeiras para que ele seja considerado verdadeiro. Vamos apagar aqui, para nós ter um pouquinho mais de espaço. Então, como vocês viram, o P e o Q, eles são representações das duas proposições simples. Sendo assim, pelo que nós estudamos até agora, nós vamos utilizar o Vzinho para baixo para simbolizar a conjunção, para simbolizar o E. Como está dizendo aqui a característica básica, o slide nosso, que para que o P seja verdadeiro, ou para que a conjunção seja verdadeira, ela vai ter que necessariamente ser verdadeiro a primeira, verdadeiro a segunda. Ou seja, a proposição 1 terá que ser verdadeira e a proposição 2 terá que ser verdadeira, para que ele seja verdadeiro. Caso contrário, vamos supor, caso apareça um F e um V, um V e um F, aí um F e um F. Ou seja, pessoal, todas as demais possibilidades que não seja V e V dentro da conjunção, dentro do E, vai ser considerado falso. A proposição somente será verdadeira dentro da conjunção, ou seja, dentro do E, caso as duas assertivas, ou seja, P e Q, no qual é a representação das proposições simples, no qual estão formando a proposição composta, seja verdadeira. Vamos para um pequeno exemplo aqui rapidinho, para vocês entenderem melhor. Ou seja,
Vou usar o mesmo exemplo. Paulo é advogado. Paulo é advogado. Esse pontinho é apenas para simplificar o nome advogado. E Pedro juiz. Para que essa proposição seja considerada verdadeira, nós temos o quê? As duas têm que ser verdadeiras, ou seja, P e Q. Vamos fazer a divisão aqui. A proposição que vem antes do conectivo lógico, ela é chamada de P. A proposição na qual vem após o conectivo lógico, ela é chamada de Q. Segundo o que nós vimos aqui, na característica principal da conjunção é que o P, o Vzinho para baixo, pois simboliza o E, né? E o Q sejam verdadeiros para que a proposição seja verdadeira. Sendo assim, presumimos que Paulo é advogado, seja uma proposição certa, e Pedro é juiz, seja uma proposição certa. Assim, nós temos uma proposição com a utilização da conjunção corretinha. Agora, caso a questão venha dar aqui, lá na assertiva vem dizer que Paulo não é juiz, ou Paulo não é advogado. Ou seja, nesse caso, o P ele vai estar incorreto. Sendo assim, falso com verdadeiro, dentro do E, vai dar proposição falsa. Vocês conseguiram compreender, pessoal, até agora? Vocês estão conseguindo me entender o que eu estou querendo repassar para vocês? Podem estar ligando o microfone para estar falando. Eu quero que vocês entendam o quê? Que dentro do E, dentro da conjunção, no que estamos trabalhando sobre proposições, uniões de proposição simples, de duas proposições simples para formar uma composta, é que, para ser considerado verdadeiro, as duas proposições simples, no qual forma a composta, tem que ser verdadeira. Qualquer outro caso uma venha F e outra V, as duas F, qualquer outra hipótese, a não ser as duas verdadeiras, vai ser falsa e vai ser falsa assertiva. Vou estar passando para o próximo slide. Alguém tem alguma dúvida? O silêncio, na minha opinião, o silêncio para mim é a ausência de dúvida. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Alguma dúvida? Vou estar repassando para o próximo slide. Nós está dando continuidade à nossa aula. Agora nós vamos trabalhar sobre a proposição, sobre o conectivo lógico, perdão, o OU, mais conhecido também como disjunção. O conectivo OU, simbolizado pelo Vzinho para cima, ou seja, o OU. O OU, ele é contrário ao E. O E, como vocês viram, é para baixo, o OU vai ser para cima. Vzinho para cima. Ele cria proposições compostas, como eu falei para vocês, um conectivo, ele tem a função de criar proposição composta após a união de dois simples e requer que qualquer uma das proposições simples que a compõem seja verdadeira. Ou seja, dentro do ou, eu quero que vocês tenham em mente que dentro do ou seja, da disjunção, somente será falsa, a proposição em si somente será considerada falsa, caso P e Q sejam falsos dois. Não será considerada falsa. Para ficar mais fácil vocês entenderem, eu vou fazer a tabelinha aqui para vocês, rapidinho, que é P, Q, V, primeira hipótese, V, F, V e F, F. Ou seja, pessoal,
mas não está dando muito de entender, mas vamos continuar com a aula desse jeito. Como eu falei para vocês, qual é o símbolo do conectivo? É um Vzinho para cima, vou colocar aqui. O que eu falei para vocês na característica geral do ou é que, para que ele seja considerado verdadeiro, pelo menos uma das proposições, ou seja, o P ou Q, seja verdadeiro. Sendo assim, o único caso em que o ou será considerado falso é quando as duas serem falsas. Na tabelinha verdade do ou, nós temos que proposição P e Q. P verdadeiro e Q verdadeiro teremos em proposição verdadeira. V e F, nós ficou muito grande. V e F, ou seja, existe o quê? Uma verdadeira. Como o característica geral falou, qualquer uma das proposições seja verdadeira. Então, se tem uma verdadeira, será verdadeira. FV, tem uma verdadeira ali, então, proposição verdadeira. FF não contém nenhuma das aceptivas, nem P nem Q verdadeira, então essa vai ser considerada falsa. A única opção, vou escrever aqui, a única opção que será falsa é F e F. Ou seja, P e Q vindo como falso, a proposição será falsa. Qualquer outra hipótese, qualquer outra no qual venha o verdadeiro junto, no qual tenha verdadeiro, a proposição será verdadeira. Sendo assim, vamos para para o próximo slide. Está deixando aqui um minutinho para vocês escrever, caso queiram escrever. Nós vamos estar indo para o próximo slide. Se vocês prestarem atenção, o ou e o e, eles são muito parecidos em si. Um é o inverso do outro. O e, para que ele seja considerado verdadeiro, todos têm que ser verdadeiros. O ou, para que ele seja considerado falso, todos têm que ser falsos. Eu quero que vocês tenham em mente essa associação entre o e e o ou. Simbologia. O ou, vezinho para cima, o e, vezinho para baixo. Então, vamos para o próximo slide para ver os demais conectivos. Se, então, ou como é conhecido, condicional, acho esse marca-texto muito exagerado. Condicional, ao falarmos de conectivo condicional, temos em mente que a única hipótese no qual ele será falso é quando a primeira proposição, ou seja, quando P ser verdadeiro e Q falso. Ou seja, ele, vou mostrar, a simbologia não veio aqui, mas, pessoal, o sim, então, ele é representado por esse termo, por esse símbolo. E quando que ele vai ser verdadeiro? Quando acontecer o quê? A primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, P e Q, primeira proposição verdadeira. Vou fazer a tabelinha verdade aqui rapidinho. No sim, então, simbologia é essa, será falso apenas quando ocorrer o chamado Vera Ficha, pessoal, ou seja, V, então F. Se V, então F. Que é o quê? Segundo a aceptiva aqui, a única hipótese no qual ele será falso. Todas as demais, o mesmo será verdadeiro. Verdadeiro. Simbologia dele no qual é adotada, uma setinha para a lateral. Vocês tendo isso em mente, vocês vão matar muita questão de prova. Ou seja, no sim, então, para ele ser considerado falso, eu quero que vocês entendam que quando ocorrer Vera, ficha, o fiche, ou seja, quando ocorrer o V e o F, ele será considerado falso. Muitos professores gostam de falar o seguinte fato, o seguinte bizu. Vera.
Vera ficha é... Ou seja, o que quer dizer isso? No sim, então, quando ocorrer primeira verdadeira, segunda falsa, ele será falso. E é um bizuzinho no qual você tem. Vera ficha é feia, dentro do sim, então, será falso. Então, pessoal, ao falarmos do conectivo lógico condicional, ou seja, falando em condicional, vocês têm em mente que é o sim, então, temos que ter em mente que a única hipótese no qual será falso é quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa, ou seja, quando ocorrer vera ficha, vamos ter em mente que será falso, ou seja, vera ficha é ser VS igual a S. Vamos para o próximo slide. Se somente se, ou como é conhecido, bicondicional, ou seja, é o se então é condicional, se somente se é como se fosse duas vezes o se então, ou seja, ele é um bicondicional. Somente será falsa a premissa caso as duas proposições simples tenham valor lógicos diferente. Vou até estar listrando isso daqui. As duas proposições simples, que é o quê? Que é o P e o Q. Quando elas tiver valor lógico diferente, ele será considerado falso. Vamos fazer a tabelinha rápida aqui. V, 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 F. De baixo é um F, pessoal. Ou seja, pessoal, a simbologia do mesmo é essa. É uma seta com as duas pontas, normalzinha. Somente será considerado falsa quando as duas forem de valores lógicos diferentes. Ou seja, tem duas verdadeiras. Dentro do bicondicional, dentro do sim, então, ela vai ser considerada verdadeira. Tendo duas falsas, ela vai ser considerada verdadeira. Qualquer outro caso que não seja esses dois listrados, será considerado falso. Conseguiram entender até aqui, pessoal? Tabela verdade dos conectivos lógicos. Pode estar ligando o microfone e respondendo, Sim. vai estar ajudando um pouco a aula, o andar da aula. Sendo assim, pessoal, nós vamos fazer algumas questões para fixar o assunto no qual estamos trabalhando aqui. Alguma dúvida? Dúvidas houve? O momento de tirar a dúvida agora. Nós vamos para as questões. Após estar na questão, não vai dar de eu estar voltando o slide. Acredito que não houve nenhuma dúvida, então vamos para as questões. Ou seja, pessoal, questão número 1 caiu na Fundatec, nome da banda. Prefeitura da Banca de São Tiago do Sul, Santa Catarina, 2020, para o cargo de assistente social, ou seja, um cargo de nível superior. Nós vamos conseguir matar essa questão apenas com o assunto no qual trabalhamos hoje. Observe a seguinte proposição composta. O que é uma proposição composta? É uma proposição formada por duas simples no qual utilizamos o conectivo lógico. E aí você já tem isso em mente. Estudo, mas não vou à festa. Acerca do conectivo lógico empregado, assinale a alternativa correta. Pessoal, um bizuzinho que eu tenho para vocês sobre essa questão, eu trouxe ela especificamente para dizer isso. Eu não trabalhei durante a explicação, mas ocorreu uma vírgula dentro de uma proposição composta, eu quero que vocês tenham em mente que a vírgula equivale ao E. Uma vírgula seguida de mais, ela equivale ao E, ou, como ele vem simbolizado, vizinho para baixo. Ou seja, é uma conjunção. Na proposição, apareceu uma vírgula seguida do mais, ou mais, não sei como vocês falam, eu falo mais. Na proposição composta, apareceu uma vírgula seguida de mais, é o E. Mas, Vinícius, como que tu sabe que isso é uma proposição composta? Pessoal, lembra que eu falei para você? Para ser uma proposição, ele tem que ter verbo. E aqui nós presenciamos dois verbos. Estudo, que é o verbo estudar, conjugado no presente, na primeira pessoa do singular, ou seja, eu estudo, tu estudas, pode estudar, todos. Eu nem professor de português.
E o verbo ir, no qual está conjugado. Esqueci qual é a conjugação. Não lembro. Ou seja, pessoal, teve dois verbos e uma vírgula separando, temos em mente que é uma proposição composta, pois ela é formada de duas proposições simples, no qual cada proposição simples tem um núcleo, e esse núcleo é o verbo. Mesmo que a proposição simples seja apenas o verbo, nós temos que ter em mente que ali já vai ser uma proposição formada com sentido e com possibilidade de eu estar conjugando ela como verdadeira ou falsa. Então vamos lá para a questão. Acerca do conectivo empregado, assinale a alternativa correta. Lembrando, pessoal, qual é o condicional que eu falei para vocês? O condicional, até a seta eu já fiz a simbolização dele. O condicional ele é representado pela setinha, ou seja, ele vai ser o se. Condicional é mais conhecido como se, então. Disjunção, pessoal, ele vai ser o ou. Bicondicional, se, então. Conjunção, o e, só que você já mata a questão. E a disjunção exclusiva será o ou, que esse daqui nós não trabalhamos ainda, nós vamos trabalhar lá na frente. Ou seja, pessoal, o que foi que eu falei para vocês? Se apareceu uma vírgula seguida do mais, eu quero que vocês tenham em mente que ali se trata de uma conjunção, ali se trata do conectivo e, implicitamente dentro da assertiva, ou seja, gabarito para essa questão vai ser a letra D. Vocês marcavam e já ganhava aí um pontinho. Lembrando que é uma questão de nível superior, o qual vocês matavam apenas com a aula no qual tivemos hoje. Ficou alguma dúvida, pessoal, dessa questão? Alguma dúvida sobre essa questão? Não. Ótimo, vou estar passando para a próxima questão. Então, 10 questões eu quero responder antes de terminar o horário. Banca FGV, eu sei que muitos têm medo dessa banca por afirmar que ela tem questões complexas, tanto português como raciocínio lógico, na parte de direito. Mas eu vou explicar para vocês, com a aula de hoje, vocês conseguiram matar essa questão facilmente. FGV, concurso do IBGE 2020, para o cargo de coordenador cesitário da subárea, ou seja, replicação. Considera a afirmação: a criança tomou vacina e não chorou. A negação lógica dessa afirmação, essa questão não era para estar aqui, pessoal. Porém, eu vou estar respondendo com vocês. Nós não falamos sobre negação lógica. Negação lógica nós vamos trabalhar na próxima aula. Mas eu quero que vocês tenham em mente o quê? É uma proposição no qual tem o e. Para mim negar ela, eu vou fazer o quê? Eu vou estar negando P, negando Q, e vou estar trocando para o ou. Ou seja, a criança tomou vacina, eu vou dizer que a criança não tomou vacina, daqui era para ser um não tomou vacina, e a criança não chorou, vou dizer que a criança o quê? A criança chorou. Ou seja, o que é uma negação? A negação é a troca dos sentidos, ou seja, se a proposição dizer que choveu, eu vou dizer que ela não choveu, ou seja, eu vou estar negando, eu vou estar trocando o sentido daquela proposição, ou seja, eu vou estar tornando ela falsa e vou estar trocando o conectivo. No caso do e, o e ele é trocado pelo o ou, assim como o ou é trocado pelo e. Falou em negação lógica, tenha em mente isso. Eu vou negar as duas e vou trocar o conectivo dentro do e e do ou. Somente nessas duas hipóteses, vocês vão negar as duas, trocar o conectivo inversamente um pelo outro. Ou seja, como que ficaria a proposição aí? Depois nós vamos atrás dela. A criança não tomou vacina, a criança tomou vacina, ficaria como? A criança não tomou vacina. A criança não vacina, vou colocar tudo não. E diz que a criança não chorou, vou negar, né? O contrário de não chorou é a criança chorou. Vou trocar o conectivo e, como eu falei para vocês. O e você troca pelo ou você troca pelo e.
Sempre quando falar em negação que aparecer um desses dois, eu quero que vocês tenham isso em mente. O E troca pelo ou, o ou troca pelo E, nega as duas. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nega as duas, eu neguei. A primeira, a criança tomou vacina, eu disse que a criança não tomou vacina. A segunda proposição, que é o que, falou que a criança não chorou, eu falei que ela chorou, sendo assim, eu neguei as duas assertivas. O que falta agora eu fazer? Eu trocar o conectivo E pelo conectivo OU, segundo o que eu falei para vocês, e ficaria a criança não tomou a vacina ou chorou. Vamos caçar a assertiva. Já temos aqui a letra E. A criança não tomou a vacina ou chorou. Isso daqui seria a nossa assertiva correta. Mas, meninos, bora avaliar as outras. A criança tomou vacina, ou seja, eu estou deixando aqui da mesma forma. E eu falei para vocês que na negação eu tenho que trocar o sentido, eu tenho que negar aquilo que me foi dito. Ele aqui negou apenas a segunda, no qual diz que a criança não chorou, ele negou dizendo que chorou. E vocês prestem atenção que eles deixaram o mesmo conectivo. E como eu falei para vocês, na proposição no E e no OU, vocês negam as duas e trocam o conectivo. Vocês não vão deixar o mesmo conectivo, ficaria sem sentido você estar deixando o mesmo conectivo. Sendo assim, a primeira aceptiva estaria errada, pois ela não negou a primeira e deixou o mesmo conectivo, sendo assim, incorreto. Letra B. A criança não tomou a vacina e não chorou. O erro de cara, você já tem em mente que ela deixou o mesmo conectivo E, e era para ele estar trocando pelo OU, e negou apenas a primeira proposição, ou seja, negou apenas P. E como eu falei para vocês, eles teriam que negar P e Q, ou seja, as duas assertivas, e eles negou apenas a primeira e conservou a segunda. Então, incorreta, não tem como ser a letra B. Letra C. A criança não tomou a vacina e chorou. Essa questão, vocês podem ter em mente, tem tudo para dar certo. Essa questão está muito linda. O erro dela é que ela não trocou o conectivo. Sendo assim, ela se torna errada, porque se ela tivesse colocado o ou, essa questão estaria corretinha. Por quê? Ela negou primeiro, a primeira assertiva, no qual diz que a criança tomou vacina, ela está negando, dizendo que a criança não tomou vacina. A segunda assertiva, no qual fala que a criança não chorou, ela está negando, dizendo que chorou, ou seja, ela fez tudo bonitinho, porém, na hora de trocar o conectivo para tornar a assertiva correta, a proporção correta, ele não trocou, conservou o conectivo E, sendo assim, a questão está incorreta. Letra D, a criança tomou a vacina e chorou. O que foi que aconteceu aí? Eles repetiram a primeira proposição, ou seja, a criança tomou a vacina, e negou a segunda. Mas ele trocou o E pelo O, certo? Trocou. Porém, ele errou em não negar as duas proposições, negando apenas uma, sendo assim, a letra D incorreta. Acho que não ficou dúvida. Então, nós já vamos para a próxima questão para poder dar tempo de nós comentar todas essas questões. A sentença abaixo no qual que não é um exemplo de proposição é indicada na sentença, na alternativa. O que eu falei na primeira aula para vocês, pessoal? O que é proposição e o que não é proposição? O que não é proposição? Quero que vocês tenham em mente o quê? Não é considerado proposição perguntas, frases exclamativas, ordens, sentenças abertas e sentenças vagas. Pronto. Só aí você mata a questão. Como eu falei para vocês, para ser uma proposição, eu posso dizer se aquela frase ela é verdadeira ou falsa, se aquela assertiva é verdadeira ou falsa. Letra A, lembrando que a banca está pedindo aqui, não é. Letra A, Paris é a capital da França. Caso eu conheça a França, eu consigo presumir, eu consigo dizer se Paris é ou não é a capital da França. Sendo assim, eu consigo atribuir o quê? Valor lógico, V ou F. Sendo assim, ela é uma proposição sim. E a questão está pedindo que não é proposição, então a letra A já está
fora de cogitação, não é a letra A. Vamos para a próxima. 5 é um número primo. Caso eu conheça os números primos, eu posso presumir se isso é verdadeiro ou falso, sendo assim, eu estou atribuindo valor lógico, lembrando, tem verbo ser, o verbo é, sendo assim, é considerado uma proposição, e, como eu falei anteriormente, a banca está pedindo algo que não é proposição. Sendo assim, a letra B já está cortada da nossa questão, da nossa possibilidade de resposta, porque ela é uma proposição e a questão está pedindo que não é. Mas, Inês, por que ela é uma proposição? Porque ela tem verbo e eu consigo conjugar ela, eu consigo dizer se ela é verdadeira ou se é falsa. Letra C. A Lua é uma estrela. Ou seja, tem verbo, eu consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa. Ou seja, ela tem valor lógico, eu consigo dizer, consigo afirmar, eu consigo presumir se ela é verdadeira ou falsa. Sendo assim, ela é considerada uma proposição, pois tem verbo e valor lógico. E a questão, como eu falei para vocês, está pedindo aquilo que não é proposição. Sendo assim, a letra C está excluída das nossas hipóteses. Feche a porta do carro. Feche a porta do carro. Ou seja, eu consigo dizer, tem verbo? Tem o verbo fechar. Estou mandando alguém fechar. Opa, já matei a questão. Mas eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso. O feche a porta do carro. Eu não consigo dizer o feche a porta do carro se ele é verdadeiro ou falso. Por quê? Porque eu estou dando uma ordem para a pessoa que está saindo do carro, para a pessoa que está próximo do carro, no qual está com a porta aberta, eu estou mandando feche a porta do carro. Ou seja, feche a porta do carro, eu estou me dirigindo uma ordem a outra pessoa, sendo assim, ordens não é considerada proposição, então a questão corretinha é a letra B. Só a título de exemplo, vamos ler a letra E. 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é 4 é verdade. A menos que você seja um idiota da matemática, você vai dizer que essa assertiva é falsa. Ou seja, eu consigo atribuir valores lógicos, não é a sentença aberta, não é uma pergunta, não é exclamação, não é uma ordem, nem a sentença vaga. Sendo assim, gabarito da nossa segunda questão, letra D de dado. Vamos para a próxima questãozinha. Questão 4. Considera-se que as frases, considera que as proposições. A comida favorita de Magali é melancia. E Cascão tem medo de chuva. Seja verdadeira, julguem o item a seguir. A frase Mônica é dona da rua é uma proposição? Vocês podem estar ligando o microfone para estar me respondendo. A frase Mônica é dona da rua é uma proposição? Segundo o que nós acabamos de trabalhar no slide anterior, vocês podem estar ligando o microfone para estar me respondendo, para saber se vocês estão entendendo o assunto. A frase Mônica é dona da rua. Ah, Inês, mas eu consigo dizer. Pessoal, o que ele falou aí no início da questão foi só a asneira. Foi só isso para estar enchendo linguiça. Então aqui você já. É só para tirar a atenção de vocês. O que ele quer saber é o quê? Mônica é dona da rua. É uma proposição? Ah, Inês, mas eu consigo atribuir valor lógico. Se eu conheço a Mônica, eu vou saber se ela é dona da rua ou não. Seja verdadeiro ou falso. Sim. Tem verbo? Tem verbo. Ué, verbo ser. Porém, eu falei para vocês que não é proposição. Frases interrogativas, frases exclamativas, sentenças abertas, ordens e sentenças vagas. Onde se encaixa o que está sendo pedido nessa questão? O que está sendo pedido nessa questão, pessoal? Ele se encaixa dentro da exclamação. Ou seja, como que algo vai ser considerado proposição, sendo que ele está dentro do rol dos termos no qual não vão ser considerados proposição. Ou seja, caso não tenha o pontinho de exclamação no final, era considerado proposição sim. Porém, veio com o pontinho de exclamação no final,
se tornou uma frase exclamativa e não uma frase afirmativa, ou seja, não é considerado proposição. Sendo assim, a questão está completamente errada. Vamos para o próximo slide. 5. Considere as três sentenças abaixo. O carro de João é preto. 2 mais 3 é igual a 4. X mais y barra 3 dividido por 3 é um número inteiro. O número de sentenças que pode ser considerado proposição. Lembrando, pessoal, o que eu falei para vocês? Que é a proposição? É algo que eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Tem que ter verbo e sentido. Vamos lá. O carro de João é preto. Se eu conheço João, eu vou conseguir presumir se essa proposição é verdadeira ou falsa. Tem verbo. Então, vamos continuar. Ou seja, aqui já temos uma. A questão está pedindo o número de proposições no qual é verdadeira. Sendo assim, nós já elimina a letra D, no qual diz que é zero. Então, nós já temos uma que é. 2 mais 3 igual a 4. Eu consigo presumir, eu consigo responder, baseado no meu estudo, se essa assertiva é verdadeira ou falsa. Sendo assim, ela tem algo chamado valor lógico, no qual é uma das características essenciais de uma proposição. Então, é considerado uma proposição, ou seja, até agora já temos duas assertivas no qual é considerado proposição, sendo assim, a letra C já está fora de cogitação, porque ela diz que existe apenas uma proposição, nós já temos em mente, nós já descobrimos que temos duas. X mais Y barra 3 é um número inteiro. Pessoal, essa sentença, ela deixa um ar vago, ou seja, uma sentença vaga. Por quê? Porque ela não tem sentido completo. Como que eu vou dizer quem é x, quem é y barra 3 para dizer que é um número inteiro? Ou seja, ela deu um ar de dúvida, ela deu um ar de incerteza. Sendo assim, ela é considerada uma sentença vaga, pois ela não tem sentido completo. E como eu falei para vocês, ordens, perguntas, frases interrogativas, frases exclamativas, sentenças abertas e sentenças vagas não é considerado proposição. Sendo assim, a nossa terceira assertiva ela não é considerada proposição. Então, nós presumimos que existe apenas duas proposições, então a letra A está incorreta ao dizer que tem três proposições. O gabarito da nossa questão vai ser a letra B, no qual diz que tem duas proposições. Por quê? O carro de João é preto, pode ser verdade ou pode ser falsa, depende se eu conheça o João ou não. E 2 mais 3 é 4. Caso eu não saiba nada de matemática, eu vou dizer que é verdadeiro. Caso eu saiba o mínimo exigível para conviver no habitat humano, eu vou saber que é falsa essa questão. Ou seja, as duas assertivas eu consegui atribuir um valor lógico para ela de verdadeiro ou falso. As duas assertivas têm sentido lógico e têm verbo. Então, vamos para a próxima questão. Ao todo, serão 10 questões. Nós já estamos na questão 5. Marque a alternativa que apresenta uma sentença aberta. Se Maria for à Ponte de Ferro, em Santa Fé, então Matilde não vai à Lagoa de Furnas Enseada. Ou seja, pessoal, nem ia comentar não, mas vou comentar. Tem verbo, tem sentido. Caso eu conheça Maria, caso eu conheça outra, eu consigo atribuir valores lógicos verdadeiros e falsos para essa assertiva. Lembrando, ela tem conectivos lógicos já. Só para vocês terem em mente, ela já tem conectivo lógico, ou seja, é uma proposição sim. Então, sentenças abertas, como eu falei para vocês, não é proposição. Preciso fazer aula de escrita nesse bagulho. Não é proposição. Letra B. Bamba, bambá de couve e lombo de Chico Mineiro são comidas típicas de Minas Gerais. Ou seja, pessoal, é uma proposição por quê? Porque eu consigo atribuir se ela é verdadeira ou falsa.
Sendo assim, ela não é a sentença aberta, pois ela tem sentido completo. Vamos lá para a letra C. Sendo assim, eu já matei a letra A, não é a letra A. Já matei a letra B, sendo assim, a minha chance de conseguir êxito na minha resposta foi de 25% para 50%. Então, vamos lá para a letra C, só sobra duas assertivas. Nossa chance de acertar a questão está em 50%. C. Ele quer te encontrar na antiga estação da ferroviária em Penhalonga. Quer que vocês tenham em mente o quê? Como eu falei para vocês, é considerado sentença aberta uma frase no qual não tem sentido completo. Quando a proposição fala ele quer te encontrar, eu consigo saber quem é ele? Eu não consigo saber quem é ele. Ou seja, dá um ar de quê? Dá um ar de sentença aberta, uma sentença vaga, algo no qual não tem sentido completo. Vamos para a letra D. Vamos deixar assim um pouquinho. Vamos para a letra D. Joana fará panelada de campanha se e somente se não tiver leitão a pururuca na feira. Ou seja, falou de comida, coisa boa. Eu posso presumir se é verdadeiro ou falso. Tem conectivo lógico, então tem sentido completo, então é considerado uma proposição sim. Ou seja, sentença aberta não é considerado proposição. Sendo assim, o nosso gabarito, no qual é a sentença aberta, é a letra C de comida ou algo do tipo, no qual eu já estou com fome. Essa é a letra C, eu quero colocar porque eu estou com fome. Letra C, vamos lá para a próxima questão. Questão de número 7. Lembrando, ao todo são 10 questões. Dentre das opções abaixo, assinale aquela que é classificada como simples. Ou seja, pessoal, o que é uma proposição simples? É uma proposição no qual tem apenas um núcleo. Vou até escrever aqui. Proposição simples. Ela tem um núcleo, ou seja, um verbo, e não tem conectivos lógicos. Vamos lá para essa questão. Ela quer o quê? Que eu, dentre as proposições abaixo, para me assinalar aquela que é uma proposição simples. Amo minha mãe Maria de Fátima. Mateus é filho do Beto ou do Golias. Ou seja, pessoal, o que é o ou? O ou é uma proposição. O ou é um conectivo. Está unido o quê? Tem dois verbos, sim. O segundo verbo está implícito, que é Mateus é filho de Beto ou Mateus é filho de Golias. Ou seja, está subentendido o verbo aí. Ou seja, tem dois verbos, tem conectivo lógico, não é considerado proposição simples, é uma proposição composta. Sendo assim, nós já vamos estar riscando ele da nossa questão, da nossa assertiva, das nossas proposições abaixo. Sendo assim, a nossa possibilidade de êxito na questão já saiu de 25% para 33,33%. Vamos lá para a letra C. Maria gosta de batata e cenoura. Vocês estão vendo aqui o I, conectivo lógico, mais conhecido como conjunção, no qual é simbolizado pelo vizinho para baixo. Ou seja, tem conectivo lógico? Tem. Tem dois verbos? Mais de um verbo? Tem. Que é o quê? O verbo gostar. Maria gosta de batata e Maria gosta de cenoura. Ai, mas não está aparecendo Maria gosta de cenoura. Claro, está subentendido. Ao ler, você vai presumir que o que está falando? Maria gosta de batata e cenoura. Ou seja, a Maria, ela gosta tanto da batata quanto da cenoura. Ou seja, o verbo gostar está subentendido na frase. Ou seja, dois verbos aparecendo, não é proposição simples, haja vista que a proposição simples ela tem apenas um núcleo, ou seja, apenas um verbo. Então, a letra C está incorreta. E nós estamos caçando a proposição simples, não a composta. A letra C é composta. Sendo assim, a nossa possibilidade de êxito nessa questão saiu de 33,33% para 50%. Vamos para a letra D. Só temos a letra D e a letra A para matar essa questão e temos certeza qual é a proposição simples. Jussara é educada
não sai de casa sem escovar os dentes. Ou seja, o que foi que eu falei para vocês lá na primeira questão? Viu a vírgula, já associa a vírgula à proposição e ou o conectivozinho dela, simbolização. Viu vírgula, e. Viu vírgula, e. Viu vírgula, e. Para que vocês tenham em mente isso. Jussara é educada e a vírgula é um i, é um e, no caso, que tem som de i, porque não vem um acento. É um e no qual está subentendido dentro da vírgula. Ou seja, Jussara é educada e não sai de casa sem escovar os dentes. Ou seja, tem mais de um verbo, o verbo ser, ou seja, Jussara é educada e o verbo sair, ela não sai de casa sem escovar os dentes. Outro verbozinho aqui, o verbo escovar, no qual está indicando a ação. Então, a nossa questão, a nossa assertiva letra D, ela tem mais de um verbo, ela tem conectivo lógico, então ela é considerada uma proposição composta. Haja vista que proposição simples tem apenas um núcleo, ou seja, apenas um verbo, e não tem conectivo lógico. E aqui nós já vimos que a vírgula é considerada, sim, um conectivo lógico. Então, pessoal, gabarito da nossa questão 7, letra A, porque a frase amo minha mãe Maria de Fátima, ela tem apenas um núcleo, um verbo, que é o verbo amar, e ela não tem conectivos lógicos, então, sendo assim, ela é considerada uma proposição simples. Vamos para a próxima questão. Questão 8. Faltam duas questões para nós estar encerrando. Vamos encerrar dentro do horário. 8. Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de... Vamos aqui, pessoal. Rapidinho. Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro, ou seja, P, V, Q é falso, então é correto afirmar. Ou seja, pessoal, o que ele está pedindo? Ele está te pedindo uma noção de tabela verdade. Aquilo que nós falamos lá do P, do ou, do e, do sim então, do sim somente se. Então vamos lá. Na conjunção, o que é a conjunção, pessoal? A conjunção é o e. O que foi que eu falei para vocês? Que dentro do e, para ser considerado verdade, as duas têm que ser verdade. E aqui a questão está dizendo que vai ser verdade. Sendo assim, nós temos um F nós temos uma das proposições simples no qual é falso. Dentro da conjunção, não há possibilidade de ter uma falsa e ser considerado verdadeiro. Dentro da conjunção, somente será verdadeiro se P e Q for verdadeiro. Caso contrário, falso. Sendo assim, nossa primeira assertiva está considerada errada. Então, não é o que nós buscamos. A possibilidade de êxito na questão subiu de 20% para 25%. Então, vamos para a letra B. P e Q, ou seja, P verdadeiro e Q falso, na disjunção, que é o que é a disjunção? A disjunção é o ou, é considerado falso. Pessoal, dentro do ou, está botando que a disjunção é o ou. Dentro do ou, do conectivo lógico ou, será considerado falso apenas se as duas proposições, ou seja, P e Q, for falso. Caso contrário, caso tenha um verdadeiro entre as duas, será considerado verdadeiro. E aqui a letra B está dizendo que P e Q, no qual P é verdadeiro e Q é falso, é considerado falso. Então, a assertiva é errada, porque dentro da disjunção, no qual é o ou, somente será falso se as duas for falsas. E a nossa questão está dizendo que tem uma verdadeira, sendo assim, letra B está fora de cogitação de ser a nossa questão correta, nossa assertiva correta. Como eu gosto de falar para vocês, possibilidade de êxito agora está em 33,33%, haja vista que só temos 3 possibilidades agora, aumentou a nossa chance de êxito. Letra C, P condicional e Q é verdade. O que é condicional, pessoal? A condicional é o sim então. Sim então aqui, pessoal. Foi o que eu falei para vocês. No sim então, somente será falso caso ocorrer Vera, fecha, é feia.
Ou seja, ocorreu V e F é considerado falso. A nossa questão diz que dentro do condicional, se P e Q, onde P é verdadeiro e Q é falso, é verdade. Vocês têm em mente que não é verdade, porque se ocorreu vera ficha, ou seja, V e F, ou seja, P verdadeiro e Q falso, vai ser falso. É a questão assertiva está dizendo que é correto, é verdadeira, então assertiva, jogada fora, assertiva, não vai valer para nós. Nós vamos para a letra D. Ou seja, a possibilidade de êxito subiu de 33,33% para 50%, sendo assim, você tem mais capacidade de acertar. Letra D, P bicondicional, ou seja, o que é o bicondicional, pessoal? O bicondicional é o se, somente se, eu também é representado assim, pessoal. Uma seta com as duas pontas. Onde P e Q é falso. Foi o que eu falei para vocês, pessoal. No bicondicional, somente será falso caso tenha valores diferentes. Ou seja, caso no bicondicional, caso ocorra V e F, ou F, perdão, daqui para F e V, será considerado falso. No bicondicional, se e somente se será verdadeiro apenas se for o valor lógico igual. Caso contrário, será incorreto, será falso. E aqui nós temos na assertiva o quê? Nós temos aqui no que a questão nos deu, que são valores lógicos diferentes, sendo assim, dentro do bicondicional, ele é sim considerado falso. Então, o gabarito da nossa questão é a letra D de dado novamente. Ah, Inês, mas a letra D está certa, a letra E está certa. Tu falou que no condicional é considerado falso caso ocorra vera ficha. Sim, porém, preste atenção na pegadinha de prova. Eles trocaram a ordem, pessoal. Eles trocaram a ordem. A ordem para ser falso, considerado falso, é vera ficha, ou seja, V e F. Na ordem no qual eles botaram, eles colocaram o quê? O Q primeiro, ou seja, o que é o quê? O que é falso, e o P depois eles botaram. O P é considerado verdadeiro, sendo assim, não ocorreu a vera ficha, então, sendo assim, não é falso. Então, a assertiva aí está incorreta. O gabarito da nossa questão, letra D de dado. Espero que tenha sido bem entendido. Então, pessoal, vamos para a nossa penúltima questão de hoje. 9. Se o valor lógico de uma proposição é verdadeiro e o valor lógico da outra proposição é falso, então é correto afirmar que o valor lógico, ou seja, pessoal, ficou uma duvidazinha, ficou. Quero que vocês entendam que o valor lógico da primeira é considerado verdadeiro, ou seja, P é verdadeiro. E o valor lógico da segunda proposição é verdadeiro, ou seja, Q, nós vamos chamar a segunda proposição de Q, é verdadeiro também. Então vamos lá. É correto afirmar que o valor lógico. Ou seja, nós temos apenas isso em mente. Agora nós vamos conjugar a segunda, que a assertiva vai falar. Do bicondicional, ele será falso. Pessoal, bicondicional é o quê? É o sim então, é aquelas duas setinhas assim. E eu falei para vocês, dentro do bicondicional somente será falso se vier valores lógicos diferentes. Se for valor lógico igual, ele será considerado verdadeiro. Sendo assim, a nossa assertiva está incorreta, porque eles falam que, sendo valor lógico igual, ele é considerado falso e é incorreta a assertiva. Lembrando, do bicondicional, o sim, somente será falso caso venha valor lógico diferente. Se for valor lógico igual, será verdadeira assertiva. Então, na nossa questão, veio valor lógico igual, tanto em P como em Q, então a letra A está fora de cogitação, nós vamos para a letra B. Letra B, do condicional. O que é o condicional? É o se, então. No sim, então, quando ocorrer, somente será falso quando ocorrer vera ficha, ou seja, quando ocorrer V e F, ele será falso. Quando ocorrer V, sim, então, se V, então F será falso. O que a questão falou? Do condicional, entre elas, é verdade, ou seja, ocorreu o quê? Não ocorreu vera ficha, ocorreu V e V. No sim, então, será considerado correto, será considerado verdadeiro, sim.
Então, a nossa questão, nossa assertiva, letra B, sem mais delongas. Vamos para a letra C, só para nós, a título de exemplificação. Da conjunção, da disjunção, ou seja, do ou. Falou em disjunção, eu quero que vocês associem ao ou. Foi o que eu falei para vocês. Dentro do ou, somente será falso se os dois for falso. Qualquer outra hipótese será verdadeira. Aqui está dizendo que dentro da disjunção ele será considerado falso, sendo que as duas vieram verdadeira, e na disjunção, no caso é o ou, ela somente será considerada falsa caso os dois venham como falso. Então, a assertiva letra C, incorreta, vamos para a letra D, a título de exemplo. Letra D, da conjunção. O que é a conjunção? A conjunção é o E. Conjunção, falando em conjunção, eu quero que vocês associem ao E. Dentro do E, vai ser verdadeiro quando? Dentro do E será verdadeiro apenas quando as duas for. Vamos ver, pessoal. Dentro da conjunção será verdadeiro somente quando os dois for verdadeiro. Qualquer outra hipótese será falsa. O que a questão falou? Falou que será falso, sendo que aqui é um V e um V, sendo que a questão deu duas proporções verdadeiras para nós. Errei bem aqui, pessoal. Aqui é um V. Sendo que a proporção deu duas, a questão deu duas proporções verdadeiras para nós, sendo assim, a letra D está fora de cogitação ao dizer que a conjunção é considerada falsa quando os dois valores lógicos for verdadeiros, sendo que é incorreto, pois a conjunção, pois o E, ele vai ser considerado verdadeiro apenas quando os dois for V, sendo assim, a questão deu duas proporções V para nós, e a assertiva disse que seria falso, sendo assim, a questão, a assertiva letra B, está incorreta, o gabarito, letra B de bola. Vamos para a última questão de hoje. D. Se Q é uma proporção simples falsa e se P, então Q, como eu falei para vocês, essa setinha de lado é o sim, então, é uma proporção composta falsa, então conclui-se que o valor lógico da proporção P será. Pessoal, olha, eu falei para vocês, a setinha, ela é chamada de sim, então. No sim, então, somente será falso caso ocorra o quê? Caso ocorra Vera Ficha. Ocorreu Vera Ficha, será falso. Qualquer outra hipótese será verdadeira. O que a questão está dizendo aí? Se Q, uma proposição simples falsa, ou seja, nós temos aqui o P, nós temos aqui o Q, nós já sabemos o que a questão nos deu, que o Q vai ser falso, e aqui o conectivo é o sim, então. Vamos lá. Se Q, uma proposição simples falsa, e se P, então Q, que é a proporção no qual ele se dá, que é a assertiva no qual ele se dá. E P, então Q, é uma proporção composta falsa. Renas, qual é o caso que vai ocorrer o falso? Somente vai ocorrer o falso caso ocorra Vera Ficha, ou seja, a primeira proporção é verdadeira e a segunda falsa. Conclui-se que o valor lógico da proporção P, que é essa daqui, será, como eu falei para vocês, dentro do sim, então, somente será considerado falso caso ocorra Vera Ficha. E se nós temos em mente que a proposição se P, então Q é considerada falsa, e nós sabemos que o Q é falso, então nós presumimos, nós temos esse conhecimento que a proposição P vai ser verdadeira, sendo assim formada a Vera Ficha, então ela vai ser considerada falsa, como a questão está pedindo aqui, ao afirmar que P e Q é uma proposição composta falsa, sendo assim, para o P e o Q ser uma proposição composta falsa, ele teria que a primeira ser verdadeira e a segunda falsa. Sendo assim, o que a questão pede? A questão está pedindo o valor lógico da proporção simples P. Dentro do sim, então, como eu falei para vocês, para ele ser considerado falso, vai ter que ser a segunda F e a primeira V. Ele já deu a segunda F,
Então, a proposição composta é considerada falsa, então presumo eu que a letra que o P, a proposição simples P, será verdadeira. Sendo assim, a nossa questão, nosso gabarito correto é a letra A de abestado. Então, perdão, letra A de abestado. Então, vamos encerrar o nosso conteúdo dentro do horáriozinho previsto. Até passei do horário. Mas, pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? Não, Ótimo, eu vou estar retornando lá para a não. tela. Vou estar retornando para a nossa chamada. Tá voltando aqui com vocês. Primeiro eu vou estar encerrando a gravação.